Bem, o tema que foi escolhido, né, a pedido aí do telespectador, é celebridade na igreja, porque ele já vem, a leitura que o mundo secular faz e que muitas pessoas do próprio mundo evangélico fazem é que começam a ver as ditas celebridades. Mas nós elegemos aqui, que nós chamaríamos, até por conselho do Maurício, que lida e trabalha com isso, quem sabe a melhor forma de nos referirmos a eles, de eles se verem, são os formadores de opinião. Como é que o mundo gospel reage a eles, Fábio? Igual, muito parecido, digamos assim, com a forma, aquela estrela, eu quero foto, eu quero autógrafo, eu quero selfie. Como é que é isso? Eu acredito que Eu quero saber o que ele come, o que ele dorme, o que ele veste, onde que ele está, qual é o vestido do casamento que vai usar, aquela coisa toda. Pelas redes sociais hoje, a gente consegue mensurar muita coisa. Então, eu imagino, eu consigo ver que a motivação do público gospel é a mesma do público secular. Basta você ver a postura da pessoa em shows. Pô, isso é ruim? É ruim você querer saber qual é o shampoo, qual é a roupa, qual é o sapato? Não, eu acho que não. Eu acho que também, a gente também não pode porque desumanizar o negócio. Então, se você quer que faça, melhor que faça com o gospel do que com o outro que vai formar a opinião dele pro lado ruim. Sim, eu não tenho nada contra isso, não. O problema é o público gospel, ele é o único público, virou um público. Hoje em dia, um cantor, um pregador, um palestrante, exato, ele vê como um público-alvo. E o mundo secular já sabe disso também. Sabe que a gente vê gravadoras investindo num público, tá aqui a por exemplo, que não, onde a pirataria não vai sobressair do público gospel. Então, as gravadoras, eu acredito que pensem um pouco por esse lado. No meio secular, por exemplo, você não vende CD por causa da pirataria. O público gospel, a gente sabe que tem, mas tem menos. Sim, mas não se sobressai. Esse já é um argumento antigo. A pirataria no meio secular também já não é um exemplo bem superficial, tá? A questão de você ter motivos para investir num determinado público. Mas agora eu fico pensando assim, o público gospel é o único público em que se entrelaçam motivos espirituais e profissionais. Entendi. A gente tem essa exigência de como que é essa pessoa para poder chamar aqui na nossa igreja. Eu não sei se vocês concordam com isso. Total, então, é a minha segunda pergunta. Qual deve ser o comportamento de um artista que ganha a vida pregando a palavra ou cantando, enfim? O único público que mistura isso é o público gospel. Dependendo da vida pessoal do cara, também não sei se isso é bom ou ruim, até que ponto que prejudica. Dependendo da vida pessoal daquele artista, daquela pessoa, a gente chama ele para cá. Então, é nessa aí que a gente começa a ver umas contradições com relação a discurso e comportamento. Por exemplo, a Flor de Lis falou uma coisa que eu vivo falando, eu concordo muito. Ferramenta de evangelização. Mas todo mundo está assim? Quando você chama um cantor hoje, vai muito da postura do público ou do cantor. Hoje em dia, eu separo muito bem... E eu acho importante os dois lados, assumirem os seus, né? Eu sou a favor da honestidade. É profissão? Assuma. É ministério? Assuma. E é errado ser profissão? Eu acho que não. A Bíblia diz que um pastor não é sustentado pela sua igreja. Como é que é isso? Eu acho que o grande problema que nós temos no nosso meio, e aí talvez seja até uma pauta de um próximo debate, é essa questão de nomenclaturas. Então, há tempos atrás, um cantor gospel não podia falar que cobrava cachê, tinha que ser oferta de amor. Não era show, era uma apresentação. Nós temos muito problema, muita dificuldade no nosso segmento em lidar com nomenclaturas. Então, eu vejo nitidamente que há jovens, adolescentes, que são autênticos fãs de artistas, vivem, respiram a vida daquele artista. Para mim, é um fã. Não, nós somos intercessores. Nós somos amigos. Não são. Eu penso o seguinte, pastora, a gente precisa ter mais cuidado com relação a isso. Então, o ministério, se Deus te deu esse ministério, você tem que tratá-lo com a maior qualidade, com a maior seriedade. E se é o teu sustento, é a sua profissão. Então, o problema que eu vejo no nosso meio é muito disso. E assim, não é, então, vergonhoso ou errado assumir isso? Aí eu vejo alguns artistas tentando dar um jeitinho nesse discurso, aí como o Fábio falou, aí falta honestidade. Então, eu acho que no nosso meio, também, como eu acredito que é um meio que ainda está em desenvolvimento, é bastante recente essa questão artística no nosso meio evangélico, não tem muito mais do que 30, 40 anos.
Isso ainda vai se ajustar. Mas eu creio que essa questão, principalmente que a gente está falando assim, sobre o papel da celebridade, o artista, o grande motivador, o grande responsável por todo esse fenômeno é o público. O artista, ele tem que saber lidar, mas ele não é o causador. O artista pode até o tempo todo fazer selfie. E não tantas vezes o público metendo malho, mas na verdade ele também é um protagonista nessa história. Eu vejo alguns artistas numa tremenda de uma saia justa de ver que existem fã-clubes e tal, e aí ele tem que dar atenção, porque se ele não der atenção também, ele vai se sentir de alguma, vai se sentir de alguma forma preterido, alguma coisa assim. Então, eu acho que o maior motivador desse fenômeno de celebridades e tudo mais que nós temos no nosso meio, que realmente existe, sem dúvida nenhuma é o público. Mas olha, deixa eu, porque no meu caso, por exemplo, eu sou também o outro lado, eu sou igreja, todos nós somos igrejas aqui, mas, por exemplo, nós lideramos igreja também. E pra gente isso é um drama. Eu vejo, porque olha, gente, a gente não pode generalizar, por isso que é um assunto complexo, cheio, né, de questões, são questões, conceitos que nós ainda estamos, de alguma forma, definindo, nomenclaturas, né? A gente tem também a influência, a gente sabe que um outro componente hoje, que não existia antes, que modifica todo o jogo, são as redes sociais, porque essa pessoa tem um acesso direto, então não é só o acesso que aquela pessoa tem, por exemplo, através de uma revista eventual ou de um programa de televisão eventual, ou quando aquela pessoa vem na igreja dela. Não, ela acompanha o dia a dia, o que aquela pessoa... Porque tem pessoas que postam tudo, entendeu? Então aquela pessoa vai criando aquele vínculo, vai criando aquela ligação. Esse bom senso acho que precisa ter, tanto da parte do artista como do próprio, das pessoas. Mas né? a gente sabe também, por outro lado, que já existem, e não a igreja, já existem. E é uma coisa que, olha só, por isso que ela é complexa, porque quando a gente fala, eu não acho ela de todo ruim, não. Quer ver, por exemplo, um artista é convidado para cantar num show que a gente chama de bilhetado. Ou seja, vai para aluga-se um local, um ginásio, consegue aquele local, um local muito grande, né? E você faz um evento lá, gospel, um cantor ou vários cantores vêm, participam e as pessoas pagam uma entrada para ir assistir aquilo. E depois, isso é errado. Não, porque se aquele jovem não for assistir aquele, ele vai lá assistir outro guru. O mundo está cheio de show para apresentar. Que o valor dos ingressos são infinitamente mais baixos do que no mercado. Né? O que está faltando também é essa valorização, é valorizarem também esse ministério, porque nenhum cantor grava um CD para ficar dentro de casa escondido. Ele tem que divulgar. Ele tem que ter a divulgação, claro. Ele tem que... Rádios tem que tocar aquilo. Que ser tocado, ele tem que ser visto. Tem que haver a demanda, entendi. E as igrejas, quando convidam, o cantor é uma isca para atrair pessoas, para ouvir uma mensagem através do louvor. Então, o cantor, ele é utilizado, e eu sei disso, como isca para atrair pessoas, para que elas possam... Porque tem pessoas que não vão à igreja para ouvir mensagem, mas se falar que um determinado cantor vai estar, elas vão à igreja. Agora, deixa eu só concluir isso. Deixa eu só concluir, então, o que eu ia dizer. Então, a gente tem um evento bilhetado. Então, eu penso assim, você vai convidar um artista, é mais do que justo que ele não simplesmente ganhe uma oferta. Quer dizer, alguém vai ganhar um monte de dinheiro em cima dele? Faça-me o favor. Então, ali é uma coisa. Só que, muitas vezes, você tem um evento efetivamente na igreja e hoje nós estamos de um jeito, pessoalmente, a nossa igreja. Porque o Samuel, meu esposo, tem um pouco de barreira com essa coisa das pessoas virem na igreja só porque vai ter um pregador ou um cantor. Então, quando a gente faz evento grande, por exemplo, aniversário da igreja, a gente não diz quem vai vir. Ou se diz quem vai vir, não diz que noite que vai cantar. Com os jovens, por exemplo, é assim, faz o congresso, pode até fazer. A Flor já esteve lá em vários dos nossos eventos. Por quê? Porque há essa identificação. E dois, esse senso, porque tem pessoas que a gente até... vamos convidar aquela pessoa, tá, liga, mas assim, o cachê é 12 mil, 15 mil. A gente não tem como. E olha que nós somos uma igreja grande. Um congresso de mulheres faz um congresso de mulheres grande, que tipo assim, o nosso santuário para esse fim acomoda 14, 15 mil pessoas. E a gente enche.
Mesmo assim, não dá. Quer dizer, para nós, entendeu? A não ser que você consiga patrocínio, faça um evento muito comercial que acomode isso. Que naquele evento específico, existem outros que são feitos para esse fim, existem, mas que naquele não é. Então, você está entendendo? E começa a haver, então, uma dificuldade. Por quê? Porque um tipo de evento vicia para o outro e fim daqui ele estraga. Então, o que a gente faz? Ainda mais que a Flor sabe, nossa igreja tem muita gente com talento musical, a gente não convida. O que está faltando é o cantor conseguir entender isso, que a igreja e um show... E um show são coisas distintas. São coisas totalmente diferentes. E de qualquer forma... Você vê essa distinção, Maurício? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu sou cantora e sou pastora, e tenho uma igreja junto com meu esposo. Não é verdade? Então a gente vê essa dificuldade, dessa mistura de acharem que é a mesma coisa e não é. A igreja faz eventos grandes, que são congressos, todas as igrejas fazem congressos, tanto de jovens como de mulheres, de homens. De adolescentes, e são de congressos missões. que superlotam, que enchem, porque a igreja vive vive uma rotatividade muito grande de eventos para os seus membros, para a membrasia. E o cantor está indo ali na igreja para abençoar aquele povo. É muito diferente do povo que vai para um show bilhetado. Você está entendendo? Como é que é isso? Como eu trabalho no mercado fonográfico há 25 anos e ao longo desses anos eu já tive contato com muitos cantores que eu tive que um pouco de chamar a atenção e deixar claro de que aonde se forma público, aonde você realmente tem a sua música cantada, onde o teu ministério vai ter uma longevidade, é na igreja. A base é a igreja. É a igreja, portanto. é a igreja. Pode Não é ser show. o artista que está em sucesso nas rádios e tal. Se ele não canta na igreja, se ele só for cantar para eventos de prefeitura, grandes eventos, ali não se forma público. Ali você tem um entretenimento. Mas aonde se forma público mesmo, que é o que vai dar longevidade na sua carreira, é na igreja. Você percebe essa situação, Fábio? É nessa que a gente começa a se embolar. Eu estou na igreja para pegar público para mim, se é uma ferramenta de evangelismo, tá entendendo? Aí parece que a ferramenta, o cara fundamental dentro da igreja é o cantor. Aí eu vou mais na onda de Paulo lá de 1 Coríntios capítulo 9, que ele prega o evangelho de graça. E ai dele se não pregar por causa disso. Entendeu? Eu não posso... Você está dizendo, Fábio, que o artista tem que cantar na igreja não, de graça? Não. Vai entender. Até porque se você pegar um o cantor de Pernambuco para cá, ele não vai vir a pé. O mesmo Paulo fala que o trabalhador é digno do seu salário, inclusive o pastor. Ele chama a atenção da igreja, eu acho olha, que é questão do cachê dá mesmo, o suporte. agora. Mas o cachê eu posso cobrar 30 mil para dar uma palestra e a pessoa achar caro e não querer uma palestra de 30 mil reais. Eu posso ir para um outro lugar que a pessoa acha que é. Então, hoje tem tanta diversidade de cantores. Mas você está entendendo. A igreja não fica refém do artista, eu não estou dando especificamente uma opinião minha, eu estou dizendo no quadro geral. Não, mas eu estou dando a minha opinião, sim. Desculpa. Não, a minha opinião eu sou contra. Na minha opinião, eu sou contra. Isso aí é fato. Mas eu digo, como é que eu vou ter uma postura de show dentro da igreja? Não, entendeu? Porque a gente sabe que um show bilhetado é uma coisa e um culto é outra. Mas, Fábio, pensa comigo. Eu acho assim, que por isso que é complexa a situação. Porque você não pode ter um tudo ou nada. Eu acho que por mais você pode ter um show bilhetado e Deus está ali agindo de uma forma, aquilo está na atitude, aquilo está na vida vivida por aquele, na consagração, na preparação que foi feita para aquele evento, tanto por quem promoveu, como por quem está ali cantando. Conheço muitos que se converteram em show bilhetado. E já fui também que em outros, que era um ambiente absolutamente fútil, vazio, ali de espiritual não tinha coisa nenhuma, entendeu? Sim. Agora, o que para mim é um pouco dramático, porque eu vejo duas coisas. Tem um aspecto que você colocou agora há pouco, da nomenclatura, mas eu vejo que tem um protagonista mais forte ainda, que é o dinheiro. Questão financeira. Né? Então, se a ganância entrar, a pessoa ela vai tendo assim, como você falou, essa igreja acha muito, mas vai ter outra igreja que não acha, vai pagar. Eu acho que em ambas as situações... comercial sobre a igreja. E eu entendo que o povo é meu. E essa questão comercial, não adianta a gente ser cínico e dizer que não existe, porque existe. Existe, sim. Só que ela tem que ser encarada de uma forma, acho que... Então, essa questão do equilíbrio que é muito difícil. Porque, voltando àquela fala do Fábio... Eu não posso cobrar um cachê... Pensa bem, a palavra é minha? A palavra não é minha, o povo não é meu, o reino não é meu, tudo é de Deus.
Então, eu vejo muitos artistas que eles começam, não são todos, tá? Começam cobrando passagem e estadia, mais do que justo. Só que se ele gravar um CD, já aumenta. Se ele aparecer na Globo, ele começa com 500, vai para 5, depois vai para 50. Com o discurso de evangelismo, eu já acho que fica um pouco complicado. Porque se há essa discrepância toda de valores, então eu não estou pregando a palavra de Deus, eu estou pregando a minha. Aí você está indo para o lado do exagero. Sim, Voltando sim. tanto em show como igreja, o artista gospel, como é chamado, ele não pode deixar nunca, hipótese alguma, seja no show, seja na igreja, de levar Deus para as pessoas. Porque se não é a proposta dele, então ele não é um artista gospel. Então ele vai para o mundo, ele vai para o secular. Mas você concorda? Porque esteja então, onde estiver... é justamente agora, isso, Flordinha. quanto ao fator do dinheiro... Mas você concorda comigo que existem muitos exageros. artistas estão botando o dinheiro no pedestal? Muitos, não todos. Não, A gente e não claro pode que fechar os olhos agora, pra o isso. que acontece? E muitas vezes a gente sabe também que a celebridade ela é fugaz, ela é algo passageiro. Então as pessoas dizem, então eu vou aproveitar enquanto eu estou para fazer meu pé de meia. Mas a gente percebe que há casos e há casos, né? Mas é algo que leva a nossa reflexão e não é uma reflexão que fique claro aqui, que a gente está jogando para cima do dito formador de opinião, o artista. Porque quem faz isso somos nós. Agora, alguém até que seja um evento de igreja, que com aquele evento ofere algum recurso, ele tem que recompensar aquela pessoa também que está ali participando. É óbvio. É Nós não óbvio. estamos O problema é o O que exagero. acontece Óbvio, também é que entendeu? muitas igrejas é que levaram tanto os pregadores como os cantores a falar sobre a oferta. Por quê? Porque tem igrejas super abençoadas que nós vamos e sabemos que lá o pastor vai nos abençoar. Então nós não estipulamos valor, porque sabemos que o pastor Que haverá vai nos esse equilíbrio. ele Gente, vai nos é o abençoar. seguinte, eu já estourei só 4 minutos esse bloco, mas a gente vai voltar sobre se vocês acham que deve haver cobrança em cima desse formador de opinião, de modo que o testemunho dele na vida corriqueira, na vida normal, condiza com aquilo que ele canta e com aquilo que ele prega o tempo todo. A gente volta já. Cabeça pra cima.